Olá, eu sou Newton Cunha, bem-vindo ao canal Interdisciplinaridade da NET. Na aula de hoje nós vamos tratar da educação inclusiva. Meu mestrado é em Ciência da Educação e minha dissertação de mestrado é justamente nessa área da educação inclusiva. E vamos ter como parâmetro este livro que eu escrevi, que tem como título O Ensino Superior e a Educação Inclusiva, Direito à Igualdade e à Diferença. E este livro foi escrito pensando nessa perspectiva, sobretudo uma preocupação com o ensino superior. Segundo dados do censo do Ministério da Educação, no ensino fundamental são 419 mil pessoas com deficiência, que eu também não gosto muito desse termo, prefiro chamar pessoas com necessidades específicas, e no ensino médio são 11 mil, quer dizer, a diferença é enorme, de 419 para 11 mil no ensino médio, e para o ensino superior é 0,1% desse quantitativo é que consegue estar no ensino superior. Então é um quantitativo muito pequeno, muito ínfimo, e cabe destacar que nós estamos na sociedade do conhecimento. As variáveis para a inserção no mercado de trabalho nesta sociedade, o conhecimento e a criatividade. Essas são as variáveis. Então significa dizer que este segmento da população está alheio dessa perspectiva de futuro desse mercado de trabalho, já que apenas 0,1% consegue o acesso ao ensino superior extremamente fundamental. E este livro ele foi escrito justamente nessa perspectiva, até porque na Lei 12.711, as pessoas com deficiência ou com necessidades específicas, elas não foram contempladas. Neste livro eu descrevo sobre isso, já que a ideia de cotas é uma ideia de reparação. Dentre as pessoas que foram mais perseguidas dentro da sociedade foram as pessoas com deficiência. Então significa dizer que essas pessoas deveriam ser as primeiras a serem contempladas dentro das cotas. Um processo que só vai ocorrer em dezembro de 2016. Significa dizer que para a inserção no mercado de trabalho há necessidade que esse segmento entre dentro das universidades. Isso é uma questão imprescindível. E neste sentido eu escrevi este outro livro. Este livro aqui é sobre a pessoa com deficiência e a questão da educação. Faço uma relação entre direito e educação. Nesse aqui eu escrevi com meu amigo Fábio Fadel e faço uma relação entre a pessoa com deficiência, a qual nós chamamos aqui de a pessoa com habilidade diferente e o mundo do trabalho, por não gostarmos muito dessa expressão pessoa com deficiência. E esse livro também nós conseguimos fazer ele também em braille. Está aqui. São 3 volumes. Enquanto em tinta ele é um volume, em braille eles são 3 volumes. Hein? Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobretudo das fases em que essas pessoas viveram. Segundo os teóricos, dividimos em 4 fases: eliminação, assistencialismo, integração e, na sociedade pós-moderna, chamamos de inclusão, a qual precisamos avançar ainda muito mais nesse processo dessa inclusão das pessoas com necessidades específicas, ou pessoa com deficiência. Como já disse, não gosto muito dessa expressão. Vou chamar dentro dessa aula de pessoas com necessidades específicas. Então, esse processo de inclusão ainda é um processo que estamos caminhando, mas temos que ainda caminharmos a passos largos nesse sentido. Então, muito bem-vindo ao canal e nessa aula de hoje vamos tratar dessas 4 fases. A primeira fase é a fase da eliminação. Esta fase dominou toda a antiguidade até a Alta Idade Média. Em algumas cidades, como Esparta e Roma, as pessoas que nasciam com deficiência, com limitações físicas e mentais, eram eliminadas, isso determinado por leis. Inclusive, na Grécia, o povo grego, considerado o povo mais civilizado da era antiga, a eliminação das pessoas com deficiência era recomendada pela legislação ideal, como se pode observar na obra A República de Platão. Vejamos, Sócrates: por isso você admitia no Estado a medicina e a jurisprudência, como a definimos, sob a condição de que se preocupe somente com os cidadãos bem constituídos física e espiritualmente. Com relação às pessoas com defeitos físicos, elas serão deixadas morrer e os próprios concidadãos
se encarregarão de suprimir os indivíduos espiritualmente perversos e incuráveis. Neste sentido, descreve Ricardo Rabinovich: Platão parece haver sido um precursor da eugenia. Em República, Sócrates parece propor que os meninos com deformidades sejam assassinados. Em Roma, essas pessoas tiveram o mesmo tratamento. Mesmo que no direito romano houvesse leis que reconhecessem os direitos de um recém-nascido, era para o recém-nascido que nascesse sem limitações. Para os que nascessem com limitações, o que restava para ele era a eliminação. Já que o povo romano era um povo guerreiro, qualquer limitação que inviabilizasse de uma pessoa tornar-se guerreira, isso levava a ser eliminada da sociedade. Isso durou toda a antiguidade e a Alta Idade Média, em que as pessoas com deficiência, com necessidades específicas, fossem eliminadas durante este período. Com o advento do cristianismo, houve um maciço alvorecer de sentimento fraterno. Não importava a sua situação social e nem a sua nacionalidade, seja era romana, grega, hebraica, egípcia. E isso fez com que a minoria cristã se tornasse em maioria absoluta na Europa em menos de 3 séculos. A partir desse momento, ocorre a solidificação do cristianismo com um posicionamento mais civilizatório quanto ao ser humano de um modo geral, passando a invocar a merecida importância por cada criatura como um ser individual e criado por Deus. Esse novo posicionamento foi muito bem quisto pelos escravos e por todos os grupos de pessoas sempre postas de lado e menosprezadas pela sociedade romana. Dentre as pessoas beneficiadas encontravam-se as pessoas com deficiência ou com necessidades específicas, que antes eram consideradas meros pecadores ou pagadoras de malefícios feitos em vidas passadas, inúteis, possuidoras de maus espíritos e que, em muitos casos, deveriam ser simplesmente eliminadas segundo as leis e os costumes de Roma, que perduraram durante séculos. Nesse cenário, emerge o assistencialismo, já que o cristianismo desloca o eixo cosmológico da natureza e da sociedade para o teológico. E isso se deve à fortíssima influência que Tomás de Aquino exerceu nesse período. Na verdade, a doutrina cristã não poderia considerar as pessoas com deficiência, com necessidades específicas, com limitações físicas e mentais, como um castigo de Deus, já que na Bíblia, desde o Velho Testamento, havia normas e leis relativas à santidade, à caridade e à justiça. Por exemplo, não amaldiçoarás o surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para consigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:14. Outra passagem bíblica: maldito seja aquele que fizer um cego errar o caminho. E o povo responderá: amém. Deuteronômio 27:18. No Novo Testamento também encontram-se passagens de Jesus Cristo que justamente vai em sentido contrário às crenças arraigadas do povo, em que as pessoas com deficiência ou com necessidades específicas ou com limitações físicas e mentais nasciam assim por consequência das interferências de maus espíritos ou como forma de pagamento a pecados do passado. E o mestre vai dizer justamente ao contrário dessas crenças. Vejamos, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais. É cego para que o poder de Deus
se mostre nele. João 9, de 1 a 3. Esses ensinamentos fizeram com que vários doutrinadores cristãos repudiassem a eugenia e adotassem a postura da caridade. Então, a passagem da fase da eliminação para a fase do assistencialismo foi um avanço muito grande para as pessoas com deficiência. Isso é indiscutível. Apesar da sua boa intenção, o assistencialismo também gerou um processo de isolamento, confinamento e segregação das pessoas com deficiência em relação à sociedade. Mas isso não tira o seu mérito de importância e de substancial mudança em relação à eliminação para a assistência desse segmento social. Além disso, há uma relação direta entre a saída da clandestinidade do cristianismo com a pessoa com deficiência, especialmente com o ético de tolerância de Galério. Gaius Galério Valério Máximo foi imperador romano de 305 a 311 depois de Cristo. Galérios foi um dos imperadores romanos mais cruéis em relação ao cristianismo. Perseguiu de maneira voraz os cristãos. E ele acometeu Sidagota, uma doença que, sobretudo, a nobreza. Então, ele chegou ao ponto de ficar extremamente fraco, que não aguentava mais andar diante da deformidade dos pés. E para curá-lo, ele mandava buscar médico de todo o império, mas nenhum médico trazia resultados. E ele ficava furioso, diante disso ele mandava matar os médicos. E um médico veio e foi bastante sincero com ele, dizendo que nenhum homem poderia curá-lo, que o mal que lhe cometia era devido a um castigo divino, devido à perseguição que ele havia feito aos cristãos. Diante disso, Galério, desesperado, publica um edito imperial de maneira abrangente, liberando a religião cristã. A partir daí, o cristianismo saiu da clandestinidade em Roma. E o assistencialismo ele se estendeu por toda Baixa Idade Média. Na Idade Moderna, fase da integração e do mecanicismo, surgiram vários intentos para propiciar a locomoção das pessoas com deficiência, tais como cadeira de roda, bengalas, muletas, bastões, etc. Este período também é o da Revolução Industrial, onde as guerras, as epidemias e as anomalias genéticas deixaram de ser causas únicas do processo da deficiência, mas também o trabalho, devido às péssimas condições de trabalho, ocasionaram acidentes mutiladores e doenças profissionais. Então, a Revolução Industrial, nos seus primórdios, entre as máquinas e o trabalho em carroaria, levaram muitos trabalhadores a ficarem mutilados, ou seja, ficarem com deficiência. E este período é um período da integração, onde o indivíduo teria que se integrar à sociedade. Ele precisava dar o jeito dele de se integrar à sociedade. Então ele teria que buscar esses mecanismos para poder se integrar na sociedade atual, denominada de sociedade pós-moderna, pós-industrial, em que ocorrem mudanças em escala planetária, que as pessoas com deficiência, não elas que se têm que se adaptar à sociedade, mas é esta sociedade do século XXI, que tem que se educar e se adaptar materialmente, arquitetonicamente e socialmente, e sobretudo atitudinalmente, e adaptar-se para receber as pessoas com deficiência ou com necessidades específicas. Esta é uma mudança de grande importância para o processo de igualdade e do respeito às diferenças, como também para o verdadeiro acesso aos direitos sociais. Então, aqui nesta aula nós descrevemos as 4 fases apontadas no decorrer da história da humanidade das pessoas com deficiência ou com necessidades específicas. Na aula de hoje, nós tratamos das fases das pessoas com deficiência. E cabe destacar que em cada aula nós temos sempre um e-book, e o e-book da aula de hoje é este aqui: o ensino superior e a educação inclusiva, direito à igualdade e a diferença. Neste livro nós traçamos essas fases de maneira mais pormenorizada do que foi exposto aqui nessa aula,
Além disso, este livro tem, para quem é pesquisador dessa área e está escrevendo sua monografia, ou sua dissertação, ou sua tese de doutorado, eu recomendo, porque está aqui tratando sobre a história da pessoa com deficiência durante todo esse percurso. Comece a sua monografia, ou a sua dissertação, ou a sua tese, com dados históricos, e aqui está um levantamento tanto no mundo quanto aqui no Brasil. E para quem vai fazer o mestrado, também aqui tem análise de dados também para quem vai fazer uma pesquisa a stricto sensu. Então, para você adquirir este livro em forma de e-book, é só você fazer um depósito de qualquer quantia na minha conta. Os meus livros sempre não têm um valor fixo, você deposita o quanto quiser e o quanto puder. A ideia é que esses livros cheguem à quantidade maior de pessoa possível. Então você deposita quanto quiser e quanto puder na conta. Banco Santander, agência 4003, conta poupança, número 60002859, dígito 1, em nome de Nilton Pereira da Cunha. Envia uma foto da guia de depósito para o e-mail cunhapereiranilton@gmail.com e logo eu te enviarei o e-book para você terminar de fazer a sua monografia, a sua dissertação ou a sua tese. Eu sou Nilton Cunha. Não deixe de assinar o canal Interdisciplinaridade na Net. Até a próxima aula. Vamos falar mais sobre esse assunto. Boa sorte a todos.